Nem sempre a gente vai conseguir resolver os limites intuitivamente como a gente fez no vídeo de introdução. Às vezes a gente vai ter uma função meio maluca e a gente não vai fazer nem ideia de como é o gráfico da função. Então a gente vai ter que manipular essa função algebricamente, manipular essa expressão algebricamente até a gente conseguir resolver esse limite. E para a gente fazer isso a gente precisa aprender as propriedades operatórias dos limites. A gente precisa aprender como a gente vai manipular o que a gente pode e o que a gente não pode fazer com essas expressões envolvendo o limite. A primeira propriedade que a gente vai aprender, a propriedade mais básica de limite, é a propriedade da soma ou subtração. Que propriedade é essa? Então, se a gente tiver um limite quando x tende a p de f de x mais g de x, considerando que o limite quando x tende a p de f de x é L1 e o limite quando x tende a p de g de x é L2, como que vai ficar o limite da soma dessas duas funções? É intuitivo pensar que se a gente está somando duas funções e essas funções são números, é intuitivo pensar que o limite da soma vai ser a soma dos limites desses caras. É exatamente isso que vai acontecer. Isso aqui vai ser L1 mais L2. E L1 é o limite quando x tende a p de f de x. E L2 é o limite quando x tende a p de g de x. E para a subtração vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então eu já vou aproveitar esse cara e colocar um sinal de menos aqui. Quando tiver um sinal de menos vai acontecer exatamente a mesma coisa. A segunda propriedade básica de limite é a propriedade da multiplicação de limites. Multiplicação de limites. Então essa propriedade vai dizer o seguinte, que o limite quando x tende a p de f de x vezes g de x é igual, de maneira análoga ao que acontece na soma e na subtração, isso aqui vai ser o produto de dois limites, vai ser o produto dos limites. Então isso aqui vai ser o produto do limite quando x tende a p de f de x vezes o limite quando x tende a p de g de x. A terceira propriedade básica de limites é da divisão. Então, quando a gente tiver o limite, quando x tende a p de f de x dividido por g de x, vai acontecer exatamente a mesma coisa que acontece com os outros. Isso aqui vai ser a divisão entre o limite quando x tende a p de f de x e o limite quando x tende a p de g de x. Vamos fazer um exemplo para ilustrar tudo isso. Um exemplo onde a gente vai usar todas as propriedades. Por exemplo, seja o limite digamos, quando x tende a π de uma função que é x ao quadrado mais x seno de x dividido por x mais 1. Então, aqui a gente tem uma f de x dividido por uma g de x. Então, aqui a gente vai usar a propriedade 3, a propriedade da divisão. O que essa propriedade diz? Essa propriedade diz que esse cara vai ser a divisão entre o limite do que está em cima e o limite do que está embaixo. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a π do cara que está em cima, que é x ao quadrado mais x seno de x, dividido pelo limite quando x tende a π de x mais 1. Agora a gente tem aqui a soma de duas funções. A gente tem o limite da soma de duas funções, tanto em cima quanto embaixo. E aqui a gente vai usar a propriedade 1,
que diz que o limite da soma de duas funções é a soma dos limites. Então isso aqui vai ficar o limite, quando x tende a π, de x ao quadrado, mais o limite, quando x tende a π, de x seno de x, dividido pelo limite, quando x tende a π, de x mais o limite, quando x tende a π, de 1. Aqui agora a gente tem a multiplicação de duas funções, o limite da multiplicação de duas funções, a função x e a função seno de x. E a propriedade 2 nos diz que esse limite vai ser a multiplicação do limite, quando x tende a π, de x, vezes o limite, quando x tende a π, de seno de x. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende ao quadrado. Isso aqui não vai mudar. A gente não vai usar nenhuma propriedade aqui. Mais o limite, quando x tende a π, de x vezes o limite, quando x tende a π, de seno de x, dividido pelo limite, quando x tende a π, de x mais o limite, quando x tende a π, de 1. E aqui a gente sabe resolver todos esses limites. O limite quando x tende a π de x ao quadrado, que é uma função contínua e comportada, a gente sabe intuitivamente que é π ao quadrado. Isso aqui vai ser π ao quadrado. O limite quando x tende a π de x é π. O limite quando x tende a π de seno de x, quando x tende a π, o seno de π vai ser 0. Então isso aqui vai tender a 0. Isso aqui vai ser vezes 0. Dividido pelo limite quando x tende a π de x é π, mais o limite quando x tende a π de uma constante. E a gente sabe intuitivamente que quando a gente tem uma função constante, a gente já fez isso no vídeo anterior, o limite quando x tende a qualquer coisa, essa constante vai dar essa constante. Então isso aqui vai ser 1. Então esse limite vai dar, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai ficar π quadrado sobre π mais 1. π ao quadrado sobre π mais 1. E é isso aí, nos próximos vídeos a gente vai aprender, vai aplicar essas propriedades e fazer os limites um pouco mais complicados. É isso aí, até a próxima.